Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia, Geopolítica, Atualidades, e estamos aqui para elucidar mais um dos grandes fatos aí que tem realmente movido os noticiários no início de 2022, sobretudo agora nesse mês de fevereiro, que é a grande tensão que levou a uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É lógico que a gente espera que no século XXI as relações internacionais elas possam resolver os grandes conflitos que nós temos, grandes conflitos de interesses. Guerra seria realmente o último recurso. No entanto, a gente está observando na prática que isso tem se feito presente pelos interesses diversos dos países, né? Nesse caso aí, especificamente da Rússia, que se sente ameaçada pela Ucrânia. Mas olha só, é importante que a gente perceba ali uma sucessão de fatos que leve a essa compreensão. No final de 2020 eu fiz um vídeo sobre a grande geopolítica da Rússia, né? Ele está aqui na nossa lista de vídeos aqui do Instagram, onde eu falava sobre a geopolítica daquela região, o que aconteceu com os países da extinta União Soviética e a criação de um grupo, né, que a Rússia hoje lidera, chamado de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. E naquela oportunidade eu já tinha falado sobre essa tensão entre Rússia e Ucrânia. É claro que não esperávamos que todo esse cenário se desenrolasse aí agora no início de 2022. Bom, se a gente voltar no tempo um pouquinho, lá para o ano de 2013, vamos lembrar que a Ucrânia foi convidada a fazer parte da União Europeia, né? A União Europeia está avançando ali para a região do leste europeu. Em 2004 entrou 10 países que eram do antigo bloco socialista, depois foi entrar Romênia, Bulgária, Croácia mais recentemente. Então esse avanço da União Europeia ali para a região do leste da Europa tem feito realmente ali o convite para alguns países ali como Ucrânia, Geórgia, que acabam se ocidentalizando, querendo se ocidentalizar e despertando ali um pouco de, digamos assim, de uma rixa com a Rússia, que não deseja essa ocidentalização por entender que esses países no passado eram áreas satélites da antiga União Soviética e hoje ali seriam países de uma espécie de escudo, né? Existe uma teoria lá do geopolítico Nicholas Spykman que ele fala que seria o Rimland, ou seja, a periferia da área pivô, que seria a grande Rússia, tá? Então olha só, a Ucrânia foi convidada a fazer parte da União Europeia, mas como o presidente, o Viktor Yanukovych, ele era aliado do governo russo, ele disse não, o que despertou realmente ali protestos por parte da população que se estenderam ali no início de 2014, o que acabou realmente derrubando o governo do Yanukovych. Nessa derrubada de governo, o governo russo não reconhece, claro que ele vai dizer que foi uma espécie de golpe, né? E a Ucrânia ela acabou antecipando as eleições que aconteceriam posteriormente. É evidente que vai ser eleito um presidente que seja pró-Europa. Ele acabou sendo Petro Poroshenko, que vai governar o país ali a partir de 2014. Nesse momento começa uma série de tensões, sobretudo no leste. O leste da Ucrânia é formado majoritariamente por povos de origem russa, né? São descendentes ou são russos mesmo, que durante o período da União Soviética eles iam morar naquela região. Vale lembrar que a Ucrânia é uma área muito próspera em agricultura, é uma área estratégica, uma área próxima do Mar Negro, que é um dos poucos mares da Rússia que é navegável, né? Durante o ano inteiro por conta da questão climática. Então, durante esse momento, que era a União Soviética, era como se você estivesse migrando para o próprio país. O que também não virou problema quando acabou a União Soviética, porque a Ucrânia em si, ela era um dos países ali da comunidade dos Estados Independentes. Bem, aquela região leste, então, onde a população fala russo, onde ela se identifica mais com o russo, acabou então despertando os interesses de se separar da Ucrânia e se anexar à Rússia, né? Logo a grande tensão foi na Península da Crimeia, uma região estratégica que fica no sudeste então da Ucrânia, que acabou sendo anexada pela Rússia. O processo ele se deu a partir de um plebiscito que foi feito lá na Crimeia. É claro que esse plebiscito, a população que se identifica mais com o russo vai votar para se separar. A Rússia, vendo essa oportunidade, anexa a região da Crimeia, que já foi inclusive da União Soviética no passado, mas ela tinha uma autonomia ao ter sido passada para a Ucrânia lá no governo do Nikita Khrushchev. A Crimeia vai ser anexada, é uma das últimas mudanças que a gente tem
no mapa geopolítico do mundo, sobre os olhares do mundo, né? O mundo ocidental, que viu isso como um ato realmente de imposição, um ato ilegal, não reconhece, começa a aplicar grandes sanções econômicas à Rússia. A União Europeia e os Estados Unidos fazem isso, né? Mas a Rússia meio que ignora e já anexa essa península. O leste, que já não tinha tanta autonomia, a região chamada de Donbass, onde hoje um dos maiores conflitos lá na Ucrânia acontece, ali tem cidades grandes como Donetsk, Luhansk, então essa região começa a querer se separar. A Ucrânia então vai mergulhar numa grande guerra civil. Essa parte leste, que é separatista, ela é apoiada então pela Rússia, que manda tropas militares para a fronteira, né, para fazer manobras, para fazer uma intimidação, para a região do Mar de Azov e também para a Península da Crimeia, uma vez anexada, onde tem uma base militar muito forte da Rússia lá, que é a base de Sebastopol, vai acabar realmente trazendo ali para aquela região uma tensão ainda maior. Por quê? Porque a Ucrânia, então, sinalizando que estava mais próxima do Ocidente, pede um reforço para esse Ocidente e, claro, é evidente que a grande aliança militar do Ocidente, que é a OTAN, ela vai também fazer manobras militares naquela região como uma espécie de intimidação ao governo russo, né, para dizer que estaria com a Ucrânia naquele momento. A guerra civil ela vai se acentuar, mas lá em setembro de 2014, então, para apaziguar momentaneamente a situação, é realizado o Acordo de Minsk, lá na Bielorrússia. Então, quando acontece isso, as partes vão definir o seguinte: a Ucrânia ela vai dar mais autonomia para essa região russa, né? E porque essa autonomia tinha sido cerceada de alguma forma, querendo a unidade territorial ucraniana, e o governo russo então vai se comprometer a suspender essas manobras militares ou realmente não ameaçar de vez ali uma imposição, uma ocupação daquela região ou uma anexação como ele tinha feito com a Crimeia, né? Bom, o grande problema é que isso vai ficar nessa situação tensa e vai se arrastar até o final do ano passado, quando se verificam novamente outras manobras militares russas naquela região da fronteira, e a Ucrânia, né, então, sabendo disso, vai realmente dialogar cada vez mais com a Europa. E no início do ano de 2022, há uma sinalização clara e evidente de que a Ucrânia poderia se tornar membro da OTAN. Gente, o que representa isso? A OTAN é uma grande aliança militar, tinha sido criada durante a Guerra Fria para, claro, defender os interesses dos países capitalistas, mas quando acabou esse período de bipolarização, a OTAN vai defender os seus Estados-membros, né? Vai ser uma grande aliança militar do Ocidente. E aí, quando a OTAN ela sinaliza a possibilidade, sim, da Ucrânia entrar no grupo, na organização, a Rússia vê que ela poderia ter uma fronteira com a OTAN, coisa que, como a gente falou na teoria do Rimland, né, desse anel que envolve o grande coração do mundo, o Heartland, a área pivô. Para a Rússia isso aí é inadmissível, né? O governo russo não vai, o Putin, ele diz assim, isso não pode acontecer, eu não quero essa fronteira direta. E ele então ameaça invadir aquela região, a região leste da Ucrânia, faz grandes manobras militares na área, faz manobras militares juntamente com a Bielorrússia, né? Que é um país aliado a ela, que é da CEI. E tudo isso vai fazer realmente com que aquela região fique tensa. As ameaças acontecem no início de fevereiro de 2022, o que ninguém esperava era o que realmente aconteceu. Houve uma invasão da Ucrânia, inicialmente na região leste. Antes disso, o governo russo já tinha reconhecido a independência dessas regiões, ele já tinha feito um ato declarando a independência de Donbass, contra todos os tipos de prerrogativas da Ucrânia, e o governo russo vai invadir aquela área lá, né? Começa então uma guerra militar mesmo, a área vai ser ocupada. O que ninguém esperava era que o Vladimir Putin, né, ordenasse a invasão em outros ambientes, não só naquela região leste, mas também em várias cidades populosas da Ucrânia, inclusive Kiev, né? Claro que a pretensão do governo russo é derrubar o governo ucraniano e colocar no seu lugar um governo pró-Moscou, pró-Rússia, né? E essa grande tensão tem, claro, despertado aí os grandes olhares da mídia internacional. A resposta do Ocidente, das autoridades do Ocidente,
é justamente fazer sanções contra o governo russo, né? Repetir o que aconteceu em 2014. O governo russo parece não estar ligando muito para isso, porque já se preparava para tal cenário, né? Enquanto isso, o Pequim acaba tendo ali uma espécie de comportamento de observar todo esse cenário que está acontecendo. Tanto é que foi convocada uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós sabemos que a Rússia faz parte desse conselho, assim como o Reino Unido, França, Estados Unidos e China. E desses 5, né, a Rússia usa o poder de veto que ela tem para vetar a condenação que o Conselho de Segurança faz à invasão da Ucrânia, né? O Conselho como um todo, os 15 membros vão votar contra essa ocupação, condenando a ocupação russa na região da Ucrânia, mas a China, a Índia e os Emirados Árabes vão se abster, mostrando o comportamento que eles têm. Os outros países, todos os outros, vão dizer que condenam essa ocupação, e a Rússia, claro, veta a condenação que tinha sobre o seu país, né? O mundo está esperando uma solução. Esse dia que eu estou gravando esse vídeo, 28 de fevereiro de 2022, houve reuniões já tanto do Conselho de Segurança quanto também das autoridades, né, da Ucrânia e da Rússia, mas até então uma solução que não aconteceu. Vale a pena lembrar, e aí eu quero chamar a atenção para a geopolítica global envolvendo tudo isso. Lá em 2014, quando toda essa tensão vai acontecer, é evidente que vai acabar respingando na questão econômica, sobretudo na questão do gás natural, porque 90% do gás natural russo ele é vendido para a Europa, né? Ele vai acabar ajudando na indústria, no aquecimento das residências dos europeus, sobretudo da Alemanha. E alguns gasodutos passam por território ucraniano, apesar de ter outros que a Rússia agora construiu juntamente com o governo alemão por fora do território, assim mostrando os interesses que ela já tinha. A União Europeia vai começar a ameaçar o governo russo, dizendo que ou essa situação da Rússia apoiar o separatismo no leste parava, ou então eles iriam, digamos, diminuir essa importação de gás. A Rússia sabe que eles precisam desse gás e também fazia ameaças do mesmo jeito, né? Pedindo então que a União Europeia diminuísse o seu apoio à Ucrânia nessa questão. A China vai ver nisso uma oportunidade de se aproximar do governo russo, tanto é que a gente fala hoje da possibilidade de surgir uma espécie de união eurasiática naquela região. A China tem uma grande pretensão de cobrir a Eurásia de infraestrutura logística para realmente contrabalancear o peso que o Ocidente tem. O Barack Obama, na época lá, era o presidente dos Estados Unidos, ele tenta fazer um reforço, uma aliança com os países asiáticos para realmente diminuir essa influência que a China tem na Ásia hoje, né? A China é um grande líder asiático e cria na época lá o TPP, que é a parceria do Transpacífico, mostrando que toda essa volta no cenário internacional, sobretudo econômico, lembra muito o período da Guerra Fria, né? Tanto é que alguns analistas políticos chamam esse conflito Rússia e Ucrânia, né, de Guerra Fria 2.0, uma vez que o conflito é na Ucrânia e tem interesses do Ocidente, interesses da Rússia, né? Lembrando muito o período da bipolaridade das relações de poder. Hoje não mais com a ideia de capitalismo e socialismo, e sim com aquela ideia de zonas de influência econômica, né? A gente sabe que é por isso que a China hoje disse, né, o próprio presidente da China, o Xi Jinping, falou que é importante que seja resolvida a situação, mas que apoia as atitudes do governo russo nessa questão. Ou seja, a China não vai dizer enfaticamente para a Rússia fazer o que está fazendo, mas não vai condenar, né? E toda essa questão levanta outras possibilidades do que poderá acontecer se o mundo ocidental não agir de forma contundente contra o governo russo, porque no mundo atual a ideia seria realmente a questão de uma guerra ficar só como instrumento de dissuasão. Eu estou falando de potências nucleares, né? Eu estou falando de OTAN, que vários países detêm essas armas nucleares, Estados Unidos, Reino Unido, França, e também estou falando de Rússia, né? Toda essa questão levanta uma ameaça global novamente. A gente tem esses rumores do que poderia acontecer e a gente não sabe quais são as pretensões do Vladimir Putin. Se
se vai parar realmente só na ocupação da Ucrânia, se vai ser isso somente aquele exemplo do poderio que a Rússia tem hoje como força militar, ou se ela realmente poderia então agir sobre outros países que lá ela viu que perdeu força, como países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, ou apoiar na região da Moldávia o separatismo de uma região chamada de Transnistria, né, que é uma região bem rica, mas que é formada por russos dentro da Moldávia. Enfim, esse cenário ainda é muito incerto, mas acredito que, pela forma como a gente colocou, inicialmente deu para entender e elucidar os principais fatos. Beleza, gente? Continue nos acompanhando, espero trazer atualizações posteriormente para vocês. Siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente!